Carrasco. Não, pera, tira esse daí. Não é esse Carrasco aí não. Nada a ver, volta. Carrasco. Indivíduo responsável por executar a pena de morte do seu adversário. O algoz, o verdugo. Pessoa que age com crueldade, quem aplica torturas, é o cruel, o desumano. Mas no futebol, carrasco para os brasileiros significa outra coisa, e tem só 3 palavras: Zinedine Yazid Zidane, ou Zizou para os íntimos. E essa história começa muito antes do que você imagina. Zidane estreou como jogador profissional no time do Cannes, um time pequeno da França que fica na cidade de mesmo nome, localizada na região da Riviera Francesa, que é conhecida por um festival de cinema que é muito tradicional, o Festival de Cannes. Festival esse que demorou 13 anos desde a sua primeira edição em 1946 até ver um filme brasileiro conquistar o prêmio, o filme O Pagador de Promessas. Mas não tanto tempo demorou para que Zidane conquistasse o seu primeiro prêmio como jogador profissional. 2 anos de carreira e ele já ganhava um carro, um Renault Clio vermelho, presente do presidente do clube após ele marcar o seu primeiro gol como profissional, com apenas 18 anos. Você pode até achar que o Zidane demorou para marcar o seu primeiro gol como profissional. De fato, marcar gols não era sua principal característica, mas como bom carrasco que é, isso tinha que ser voltado justamente para o Brasil, né? E daí chegamos em 1998, o fatídico dia que você já imaginava desde o começo desse vídeo. 12 de julho, Stade de France, Saint-Denis. Exatamente 209 anos e 2 dias depois da queda da Bastilha, marco histórico na Revolução Francesa, aconteceu a queda da Bastilha desportiva, podemos assim dizer. Quando a França, uma seleção de nível médio, derrotou a nobreza da super e até então tetracampeã seleção brasileira na final da Copa do Mundo, com um placar elástico de 3-0 e 2 gols dele, de cabeça, Zinedine Zidane. Ali, o Zizou passou a ser um sinônimo de carrasco para o futebol brasileiro. Com o título da Copa do Mundo de 1998, Zidane começou então a Guerra Fria dos craques de futebol, uma disputa entre 2 dos maiores craques da história. Quem teria o maior poderio bélico com a bola nos pés dentro das 4 linhas do gramado? Zinedine ou Ronaldo, nosso fenômeno? Ronaldo já tinha conquistado 2 vezes o título de melhor jogador do mundo, nas temporadas de 96 e 97. Em 97, inclusive desbancando diretamente o Zidane, que acabou em 4º lugar naquela ocasião. Mas o título da Copa do Mundo de 98 pela França fez com que o francês conquistasse a sua primeira estatueta dourada de melhor jogador do mundo, deixando o fenômeno em 2º lugar. Logo no ano seguinte, Zidane até tentou empatar a disputa com o fenômeno, mas o brasileiro contou com a ajuda de um aliado que travou o ímpeto de Zizou. Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999, deixando Zidane com a 4ª colocação. O aliado fez outra temporada fantástica, mas dessa vez não o suficiente para derrotar Zinedine Zidane, que deixou Rivaldo na 3ª colocação e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2000. Os dois giravam e giravam nessa briga ferrenha e que naquele momento estava empatada. Quem era o melhor dos melhores jogadores do mundo? Bom, pelo menos de acordo com o prêmio dado pela FIFA desde 1991, né? Ronaldo e Zidane eram àquela altura os únicos a conquistarem 2 vezes o troféu. E essa disputa estava longe de terminar. Muito pelo contrário, ela passou a dividir o mesmo vestiário. Em 2001, o Real Madrid contratou Zinedine Zidane da Juventus por aproximadamente 77 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol na época. Meses depois, o Real foi contratar Ronaldo Fenômeno,
que tinha acabado de brilhar na Coreia e no Japão e conquistado o pentacampeonato pela seleção brasileira. Estava formado o time de Galácticos. O fenômeno, depois de uma bela temporada e de ser o artilheiro da Copa do Mundo, voltou a ficar na frente dessa disputa individual com Zizou. Melhor do mundo de 2002 para ele, com Zidane ficando na terceira colocação. Mas, como nem tudo são flores na vida dos brasileiros, logo em 2003 os papéis se inverteram. Novamente com Zidane sendo o melhor jogador do mundo e o nosso fenômeno ficando com a terceira colocação. Mas calma, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para a temporada 2001-2002, quando o time de Galácticos do Real Madrid venceu o Bayer Leverkusen na final da Liga dos Campeões por 2-1. Do lado alemão, o brasileiro Lúcio empatou a partida após a sua equipe sair atrás no marcador. Porém, os madrilenhos tinham o algoz brasileiro, Zidane, sempre ele, né? Ele apareceu e decidiu. Foi dele o golaço que desempatou a partida e garantiu o título em cima do Leverkusen de Lúcio. Tudo bem que alguns dias depois o mesmo Lúcio seria campeão da Copa do Mundo de 2002, mas com certeza o Zizou fez o brasileiro dormir um pouquinho mais triste naquela noite. Agora que a gente já acertou a ordem das coisas, vamos falar da temporada de despedida do Zidane no futebol. O francês simplesmente destruiu o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Teve chapéu no fenômeno, jogadas desconcertantes e, lógico, um passe primoroso para Henry marcar o gol que eliminaria o Brasil naquela edição. O Zizou realmente gostava de incomodar os brasileiros e de crescer em momentos decisivos quando via a camisa verde-amarela na sua frente. Não, pera aí. Você está pensando que acabou? Que o Zidane se aposentou como jogador e não é mais carrasco do futebol brasileiro? Você está muito enganado, porque o homem virou treinador de futebol e dos bons. Talvez até melhor do que ele foi como jogador, o que já é bizarro, né? Porque ele foi um jogador brilhante, se tornou um técnico brilhante também, e já fez o povo brasileiro sofrer, ou pelo menos parte dele, né? Na final do Mundial de Clubes de 2017, Real Madrid, treinado por Zinedine, 1, Grêmio, time brasileiro, 0. E mais uma vez, a gente ficou na mão do homem. Ô Zizou, larga do nosso pé, cara. Tá chatão já. Eu, hein?